Eu tenho uma pergunta que é, se vocês, e aí faço para os dois a mesma pergunta, né? Se vocês hoje estivessem na cadeira de um ministro de educação, né? Nessa cadeira, nessa figura hoje, com a pena na mão, como você mencionou ali, qual que seria as principais ações ou a ação principal? Eu sei que essa pergunta é muito ampla, muito vaga. Sim. Não dá pra gente ter... É aquilo que você falou. Isso que vai resolver o problema. Sabemos que não vai resolver o problema. O pessoal está assistindo em casa, é muito mais embaixo o buraco. Mas muita coisa já foi feita, né? E precisa continuar sendo feita. Se você estivesse nessa posição hoje, o que vocês diriam que seria o principal para mudar agora, dado que vocês já... Isso, né? Que foi? Desculpa. Não, para dar dar esse pontapé inicial. Cara, ó, tô na cadeira do Ministério de Educação, a partir de amanhã é isso que vai acontecer aqui. Eu começaria como a gente está falando aqui pelo começo, né? Eu ia encomendar primeiro do CNE uma reavaliação da base nacional e das diretrizes para curso de formação de professores. É isso que eu faria. Porque, de novo, né, eu tenho falado isso aqui a conversa inteira, a gente tem que ter prioridade, né? Tem que mexer em tudo. Mas eu mexeria bons professores. Formar bons professores. E para formar bons professores, a gente tem que mexer nos currículos. Então, a primeira coisa que eu faria era isso. A galera está nos ouvindo aí. Da educação básica e da educação superior, pelo menos nos cursos de formação de professor, que para mim são os mais importantes. Mas William, fazendo aqui um contraponto, se eu mexo no currículo, esse currículo, obviamente, não vai ensinar sozinho para o professor, né? Eu preciso de um professor de professores. Sim. Esse professor precisa estar comprado com esse currículo. Então, o que eu acho que pode ser um gargalo também? Eu posso oferecer o melhor currículo que, se eu não tiver... Porque não é você que vai rodar o Brasil inteiro fazendo essa formação de professor, não é o Nadalim. Eu preciso de uma casta de pessoas dispostas a treinar esses professores com base nesse currículo. Então, precisa ter gente que tenha fechado com essa ideia, entendeu? E eu não sei se a gente tem gente suficiente. Então, assim, talvez se a primeira penada fosse assim, vamos reformar o currículo, será que nós teríamos, mesmo com a melhor reforma possível, pessoas dispostas a aderir a esse currículo para formar esses professores? Eu acho que é o único jeito, porque você tem a cobra correndo atrás do rabo, né? Exato. Você tem que ter um lugar para começar. Então, tem que ser uma aproximação de ordem zero ali, né? Então, mesmo que não seja o melhor professor para ensinar essa nova coisa do currículo, pelo menos ele está ensinando o que deve ser ensinado, do jeito que ele conseguir. Ele deixa de ser errado. Se não for assim, vai se manter. Tem que começar. Boa. E você, Nadalim? Onde você começaria aí? Poxa, um alinhamento aqui é total. Você daria as mãos pra ele e falaria isso? Não, você tem que falar outra coisa, não vale. Olha, outra coisa então. Eu vou destacar o seguinte. Qual que era o nosso plano de longo prazo? Era apresentar documentos e resultados para fomentar o debate a respeito dessa revisão da Base Nacional Comum Curricular. Então, hoje nós temos o National Reading Panel, traduzido, a alfabetização baseada na ciência, o RENAB foi o primeiro relatório nacional de alfabetização baseado em evidências, promovido pelo Ministério da Educação. Então, os insumos estão ali, os resultados do programa Tempo de Aprender, que divulgamos em dezembro de 2022. Eu, como gestor público, assessorado por William e outros, nós, né, o Ministério, uma ação de análise do impacto do programa. Entendeu ou não? O programa Tempo de Aprender possui uma ação de avaliação do impacto do próprio programa na sua implementação. Olha... Opa, corajoso. Eu poderia ter dado um tiro no pé. Eu não, a secretaria. E uma observação, né? A gente não só encomendou, como encomendou isso de uma das entidades mais importantes de avaliação do Brasil, que era na época chefiada, e quem assinou esse relatório que ele vai continuar a falar, é hoje presidente do INEP, neste governo. Isso. Ou seja, né, o resultado é no mínimo isento. Né? O resultado que ele vai falar agora é no mínimo isento. E o resultado... Eu estava, acho que era no sábado à noite, recebi uma ligação do William e de outro funcionário do Ministério. Os resultados foram publicados, chegou o relatório. Eu falei, meu Deus do céu. E aí? Deu certo? Daí eu espero um pouquinho que eu estava num show de rock, literalmente. E eu saí quieto, né? Eu gosto de rock. Tá? É muito roqueiro esse Nadalim. Aí eu peguei e
E eles... Essa conversa nem aconteceu, porque você atendeu o telefone com a barulhada toda. Como é que você ouviu isso? Eu saí. Eles ouviam a distância. Perdi minha música favorita. Resumindo, a conclusão do relatório, né? As escolas que participaram do programa Tempo de Aprender, que você tem o grupo controle, já viram essas pesquisas. Tem aquelas que não participam, as que participam, e aí você tem as de regiões socioeconômicas desfavorecidas e aquelas que não, tá? As de região socioeconômicas mais desfavorecidas, os alunos tinham 22% de chance a mais de serem leitores fluentes no fim do segundo ano. As de mais favorecidas, 26 ou 27. Traduz o dado para que... Isso lembra, né? Dada com a situação de conjuntura, foram só 6, 7 meses de aplicação, do programa. E já teve esse resultado todo. Então sim, ficou muito, muito feliz mesmo, né? Seguir a ciência, é o que funciona. Então nós tínhamos isso, né? Essa vantagem. Não estávamos inventando a roda, mas replicando no Brasil aquilo que deu certo o mundo afora, não é? Então... Desculpe-me, mas minha prioridade seria a revisão técnica, levando em consideração 3 fatores. Especialistas em ciências cognitivas, nós precisamos entender como as crianças aprendem. Como o cérebro funciona. Como o cérebro funciona, não adianta apenas chamar os especialistas das disciplinas. E esse é o segundo grupo. E um terceiro grupo, que é o dos especialistas em comportamento, né, de crianças e jovens em ambiente escolar, porque as crianças aprendem também com os pares. Então, tem que compor uma comissão técnica, né, chamando esses especialistas. Nós fizemos isso no MEC, né? Abrimos as portas para os cientistas, para os pesquisadores brasileiros, das mais diversas universidades brasileiras, tá certo? E fazer essa revisão técnica da Base Nacional Comum Curricular. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.